Olá! Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Flipers Travel. Onde é que estamos, Márcio? Estamos na Alemanha. Sim. Olá, bem-vindos ao nosso canal Flippers Travels. Eu sou a Gladys. Eu sou o Márcio. E somos um casal que vive e viaja de autocaravana. Por toda a Europa. Para seguir as nossas aventuras, acompanhem o nosso canal. Os nossos vídeos saem todos os domingos às 14 horas. Esperamos que gostem. Hoje foi um dia em que estivemos em 4 países, Sim. não é? Hoje de manhã acordamos na Suíça, visitamos Lucerna, depois fomos almoçar ao Liechtenstein e depois fomos comprar uma vinheta e pôr gasóleo na Áustria e agora acabamos o dia na Alemanha. Na Alemanha, sim, exatamente. Estamos agora precisamente na cidade de Lindau, não sei se é assim que se diz ou não, e atrás de mim está o Lago Constança, que é muito grande e que é muito conhecido aqui da região. É até ali ao fundo. E ali, Márcio, o que é que avistamos? Uma ilha com um castelo lá no meio. É a pequena ilha de Lindau, propriamente dita, só que agora com as estradas e assim quase que nem parece uma ilha. Uma ilha, sim, a linha do comboio termina lá e é um caminho pedonal para ir até à ilha. Vamos lá. Vamos agora. Temos aqui este pôr do sol fantástico, com a vista ali para o lago é enorme, ali ainda conseguimos ver o fim. Vem ali um barco a passar. O que estraga esta vista é esta linha do comboio que construíram aqui, que vai até mesmo ao fim da ilha. Sim, estávamos a comentar com o Márcio que realmente esta industrialização excessiva destrutura aqui a paisagem, porque isto nem parece uma ilha, não sei qual era a necessidade de fazerem 4 linhas e não sei, fica mesmo... Que a estação terminal é ali. É ali dentro, pois, é pena. E quando disseste o que estraga é a linha, pensava que ias dizer o que estraga são os mosquitos. Também já tivemos a pôr repelente que estamos a ser ferrados. Tivemos a despejar o frasco de repelente, vamos ver, este é novo, vamos ver se funciona. Estamos aqui já nesta pracinha mais típica alemã. As casas são assim já nesta construção que é típica deles. E estamos a ir agora ver de um restaurante se nos agrada alguma coisa. Se não nos agrada nada, voltamos para a autocaravana e comemos lá. Olha aqui esta casa com tanta janela. Ei. Muito bonito. Espetáculo esta casa. Igreja, será? Tem um sino. Mas não sei o que é, mas é muito bonito. Chegamos aqui e vimos isto, não sabemos o que é, mas é muito bonito. Estamos aqui já a jantar. Aqui os alemães, o tamanho das cervejas na brinco. E qualquer cerveja é logo meio litro. Porque a diferença para a 33 é muito pouca. É tipo 30 cêntimos. Sim. E então, olha... O único sítio que encontramos assim que a gente percebesse e quem tivesse a servir foi um restaurante italiano. Portanto, há muitos aqui. Sim, há muitos. Por isso o nosso primeiro restaurante na Alemanha é um italiano. Não, é que o problema é que este sítio aqui não é muito turístico e então as coisas não têm escrito em inglês, é tudo em alemão e depois temos de estar com o telemóvel a traduzir e aquilo não traduz bem, é complicado. Sim. E como já são 9 e tal, também não vimos as pessoas com muita cara de nos aceitar e então aqui chegamos, já estavam logo para a gente sentar, ficamos aqui. Já chegou aqui a nossa comida. Para mim é uma pizza lindo, que é o nome do restaurante, que é com salame, fiambre, tomate, queijo e tinha cogumelos, mas eu disse sem cogumelos que agora tornei-me alérgico aos cogumelos. E a Gladys pediu uma massa 4 queijos, que é sempre o que ela gosta. É sempre pizza 4 queijos ou massa 4 queijos. É. E adorei a cerveja alemã, muito boa. Hoje vamos aqui à descoberta de uns castelos muito conhecidos da Alemanha e estamos quase a chegar. Para variar, chegamos já à tarde, já são 4:15. Eu estava à espera que estivessem até perto um do outro. Ontem estava muito calor em Lindau, onde estávamos perto do rio, aquele calor úmido, e então seguimos e fomos mais para o interior, para uma floresta, conseguimos um lugar assim mais fresquinho, soube-nos também que ficamos lá a manhã toda, almoçamos e agora viemos para uma zona de castelos da Alemanha muito conhecida. No entanto já é muito tarde, já são para aí umas 4:30, demoramos mais tempo do que pensávamos e aqui o estacionamento é caríssimo.
é 13€, que a gente fica aqui 1h ou 8 e só podemos ficar até às 9 da noite, não podemos pernoitar, portanto optamos por seguir, paramos aqui um bocado mais à frente para eu vos mostrar o castelo e o Márcio vai tentar voar o drone. Portanto, aqui está o castelo, que é considerado o castelo da Cinderela. É o castelo de, eu não sei dizer o nome, mas é algo parecido com Neustasten, ou uma coisa assim, mas eu vou deixar aqui um nome escrito. As visitas são obrigatoriamente guiadas, tem uma duração de 30 minutos e custa 15€ por pessoa, além dos 3€ do estacionamento obrigatório, porque não há aqui mais nenhum estacionamento que seja gratuito. Este castelo aqui foi construído em 1860 e tal pelo um duque de Baviera, que é onde estamos, que quis recriar assim este tipo de castelo e hoje em dia é considerado o castelo da Bela Adormecida. Mas realmente poderia ser interessante visitar, mas acho que não vamos fazer, Márcio, não é? Não, é muito caro. Bom dia! Bom dia! Hoje de manhã vamos fazer uma visita assim um bocado Mais triste? mais triste, exatamente. É um momento triste. Exatamente. Estamos agora no campo de concentração de Dachau. Sim. Dachau, não sei como é que se diz. Portanto, eu penso que todos vocês já ouviram falar dele. Foi um dos principais aqui campos de concentração, principalmente de transição. Muitos deportados passaram por aqui, alguns ficaram para trabalhar e os que não eram aptos para trabalhar Eram encaminhados para Auschwitz. sim, para a Polónia, para outros campos para serem mortos. O estacionamento aqui custa 5€, mas mesmo ao lado há o estacionamento gratuito, foi onde deixamos a autocaravana e agora vamos aqui percorrer parte do que eles chamam o caminho da memória. Portanto, aqui os deportados chegavam à estação de comboio de Dachau, que fica a 3 km aqui do campo. Portanto, chegavam à estação e depois tinham que vir a pé percorrer estes 3 km até aqui, à vista da população civil, mas pronto. Depois, mais para o fim, já não davam à conta porque os deportados eram cada vez mais e então os próprios trabalhadores tiveram que construir um prolongamento da linha ferroviária da estação até aqui, mas continuaram sempre na mesma. Alguns desciam-se na estação em Dachau e outros desciam-se aqui no campo de concentração. Mas estes 3 km, portanto, desde a estação até aqui, é o que construíram uma via a pé e de bicicleta que chamam a Estrada da Memória e tem vários painéis explicativos que mostram, que retratam algumas coisas da história e fotografias de como eram as coisas antes. Porque este campo, eram 2 campos, era o campo de concentração onde estavam os prisioneiros e havia também um campo de treino SS, portanto que era a força armada política de nazis. Ou seja, isto era um complexo enorme, hoje em dia a gente só visita uma pequena parte e aqui atrás da gente, estas casas, foram casas que foram, lá está, construídas pelos trabalhadores deportados para as famílias SS. A do comandante foi destruída, mas essas, na altura em que os americanos chegaram aqui, eles é que ocuparam essas casas. Depois, desde então, tem sido a polícia alemã que tem aqui aquilo parece-me grande, portanto eu penso que deve ser, como é que tu dizes, Márcio? Alguma coisa mais central deles, tipo, porque trabalham aqui civis. Pois, exatamente. Mas, portanto, aqui podem ver, é o interior do campo, mas são estas casas todas. Vamos continuar. Aqui a vila de Dachau
Antes da guerra era uma vila muito aristocrática, era ocupada pelos duques da Baviera, mas o Himmler, o braço direito do Hitler, chefe dos SS, achou que era um lugar estratégico e então iniciou a construção aqui desta base de treino das SS e do campo de concentração. Sim, e antigamente, portanto, o que era uma vila assim mais visitada pela beleza e não sei o quê, agora é tristemente conhecida. Apesar da guerra ter só começado em 39, este campo foi logo usado a partir de 1933, onde estavam presos os presos políticos da altura. Aqui, o que vemos aqui em frente foram fábricas que foram, portanto, os prisioneiros que construíram, era aí que eles trabalhavam. Via, como estou aqui as imagens representadas, por exemplo, costuras, trabalho metalúrgico, pronto, várias fábricas. Pequenas fábricas que criaram aqui dentro do próprio campo. E há aqui uma parte disto que agora que vimos ali há bocado, que era uma unidade especial da polícia também. Aqui temos o que ainda é os restos que sobraram da linha que vinha diretamente da estação de comboios aqui para o interior do campo. O campo começou a funcionar em 33, como já tínhamos dito, e foi libertado pelos alemães em 29 de abril de 45. Antes disso, quando eles já estavam mesmo a perder a guerra, fizeram milhares de evacuações para outros campos de prisioneiros e milhares deles morreram nesse transporte. Por aqui passaram cerca de 200 mil prisioneiros vindos de toda a Europa e foram aqui executados 43 mil pessoas. E aqui o campo tornou-se memorial em 1965. Eles, os alemães, os nazis, para terem independência, uma maior independência do resto da Europa e de outros sítios, construíram aqui um campo de ervas aromáticas e plantas medicinais para fazerem medicamentos e para terem essas plantas sem terem necessidade de as importar de outros países. Em abril de 1945, quando os americanos chegaram aqui para libertar o campo, depararam-se com uma situação trágica, que era todo um comboio, ele até não cabia dentro, parte estava de fora, que é o que foi chamado o comboio da morte. Porquê? Porque no início de abril, quando os nazis estavam a ver que estavam a perder, enviaram um comboio enorme de mercadoria, em que meteram lá dentro os deportados, desde o campo de Buchenwald, não sei se é assim que se diz, para aqui. Este comboio demorou 21 dias a chegar aqui e as pessoas estavam lá dentro, enfim, pior que animais. Muitos deles morreram à fome e asfixiados porque não havia oxigênio para todos. Eles foram aventando corpos pelo meio da linha até aqui, mas depois, quando chegaram aqui, viram que já era tarde demais, fugiram e deixaram aqui o comboio. Quando os americanos chegaram, que entraram do comboio, viram que estavam lá dentro 2.000 e tal corpos mortos, entre eles todos misturados. Ainda havia alguns sobreviventes. Deste comboio sobreviveram 800 pessoas, não é? À volta de 800 pessoas, sim. À volta de 800 pessoas. Portanto, foi mesmo o comboio da morte. E os americanos, quando chegaram aqui, ficaram tão chocados com esta barbaridade toda, foram buscar os agricultores e aqui à volta e os civis à volta para verem os horrores que foram aqui cometidos. Aqui temos a maquete, o desenho explicativo, e onde dá para ter a percepção de todo o tamanho do campo. Aqui é uma parte e ali está outra. Aqui temos uma réplica do portão, onde está escrito que o trabalho liberta. Aqui esta enorme praça é onde era feita a chamada para confirmarem que estavam todos. Aqui nesta sala, com todos estes painéis explicativos, informa-nos como é que o Hitler conseguiu ascender ao poder, toda a ascensão dele até chegar a líder da Alemanha. Esta sala aqui era onde os prisioneiros eram recebidos, onde eram obrigados a despir-se e depois para irem tomar banho. Vamos tendo aqui alguns pertences e o passaporte, este é um passaporte russo de alguns dos prisioneiros. Vimos ali que neste campo ainda estiveram 19 portugueses. Tem um mapa
com a origem de todos os prisioneiros que aqui estiveram. É um bocado difícil de filmar porque há muita gente. Sim. Aqui temos representado estes símbolos todos, que cada símbolo representa a origem da pessoa que estava aqui presa. Podiam ser ciganos, testemunhas de Jeová, antissociais, homossexuais, ciganos, tudo o que fosse diferente do que eles achavam, tinham assim um símbolo e uma cor que os representava. E quando chegavam, davam-lhes, depois de serem despidos, passarem ali Exatamente. pela zona dos banhos. Davam-lhe um bocado de tecido para eles fazerem o triângulo consoante a sua origem. Aqui temos os instrumentos que eles usavam para cortar o cabelo e a barba aos homens e o cabelo também às mulheres. É assustador. Depois de serem despidos e rapados, esta era a roupa que davam aos prisioneiros. Tivemos agora a ver um filme que tem vários horários consoante as línguas e agora ao meio-dia e meia era em espanhol, portanto aproveitamos para ir ver e é assim um resumo de toda a história aqui. Agora para explicar tudo ia demorar muito tempo, mas assim algumas coisas com que fiquei um bocado chocada ainda hoje em dia é que depois disto tudo ter acabado, o país, a Alemanha, pagou indemnizações aos prisioneiros daqui, mas apenas aos prisioneiros políticos e judeus. Os outros, por exemplo, os ciganos, os homossexuais, nunca foram Indemnizados, exatamente. E aqui também a seguir houve julgamentos e houve alguns que foram condenados à morte, nomeadamente aqui o comandante, um médico daqui que fez vários experimentos. Sim, ensaios nos prisioneiros, que muitos deles morreram. Depois, outra coisa assim um bocado estranha é que os barracões, Sim. Barracões? Sim, as casas onde eles dormiam. Sim, porque eles... Os dormitórios dos prisioneiros. Havia 32 dormitórios que eram barracões. E depois, durante 20 anos, foram deixados assim e eram imigrantes de países de leste que moravam lá. Só depois de 20 anos é que aqui o governo decidiu demolir todos os barracões e agora acho que só há um que é assim uma recriação, a gente só vê as marcas do chão. No chão onde eles estavam construídos. Exatamente. Aqui temos uma maqueta completa do campo, em que podemos ver que apenas a parte que era do campo de concentração era aqui este bocadinho. Tudo o resto era fábricas e campos de treinos das SS, que eram formados todos os SS. Sim, os SS, portanto, era a parte militar do regime nazi e é daqui, a partir daqui que depois criaram os outros campos de concentração, nomeadamente o comandante da Auschwitz foi formado também aqui. Este foi o único campo de concentração que existiu durante os 12 anos do regime. Tinha capacidade para 6 mil prisioneiros, mas estavam cá 32 mil. A taxa de mortalidade mesmo assim daqui não é muito grande em relação aos outros campos, porque era principalmente um campo de trabalhadores ou de transição. Só no final mesmo é que foi de extermínio, mas foi pouco tempo. Nesta sala faz uma homenagem a todos os que por aqui passaram e que aqui morreram. Tem inclusive ali uma foto da Anne Frank, que ela teve também aqui. Aqui o campo estava construído de forma a que fosse impossível escapar. Os guardas vigiavam através destas 7 torres e cada vez que havia um prisioneiro que entrasse em zona proibida era abatido. Havia muitos que o faziam de propósito para pôr em termo ao seu sofrimento. Aqui temos a reconstrução do que eram os barracões onde eles dormiam. Com 3 andares? Tinha 3 andares. Isto eram quase umas caixas de madeira. Em por cama estavam 2, às vezes 3 pessoas. Aqui a reconstrução está feita consoante os anos. Ali anteriormente mostramos em 33, logo no início, e agora é como era já em 38, depois de reconstruído. Aqui era onde podiam fazer alguma da sua higiene, nestas
fontes de água comuns. E aqui eram os sanitários comuns. É impossível pensar como é que era possível viver assim. Sobreviver, não era viver. É impressionante. Triste mesmo. Aqui é o exterior do barracão onde tivemos. Pronto, seriam 34 barracões iguais a estes dois que ainda se mantêm e que podemos ver ali onde tinham as suas fundações, mas que entretanto já foram destruídos porque estavam a abrigar mendigos e havia alguma delinquência associada aqui a esta zona. Nesta parte do campo temos aqui várias igrejas, quer dizer, temos uma igreja, uma sinagoga e depois há outros locais de culto que foram construídos já depois da libertação para homenagear todos os que aqui tiveram. As várias religiões que por aqui passaram. Aqui agora estamos na sinagoga. Aqui será a parte da igreja católica. Estranho e ao mesmo tempo curioso é que em 64, aqui junto ao campo, no fundo do campo, foi criado o mosteiro carmelita. E deste lado aqui com uma arquitetura um bocado estranha é uma igreja protestante. E aqui deste lado temos uma capela ortodoxa russa. Aqui estamos na parte dos crematórios. É horrível pensar que as coisas que aqui se cometeram. Arrepia só de pensar. Aqui temos numa câmara de gás. São muito baixinhas, têm pouco mais de 2 metros. Aqui seriam câmaras de desinfecção para desinfetar os pertences que roubavam aos prisioneiros que executavam. Estamos agora aqui na prisão. É impressionante o número de células que têm. É curioso, é que estamos num campo de concentração com uma prisão. É uma prisão dentro da prisão. Já estamos aqui na parte das celas. E lá ao fundo não se consegue ver o fim. É muito, muito grande. Já estamos noutra cidade. Já deixámos o campo de concentração de Dachau. Estivemos a fazer serviços, a almoçar às 4 da tarde. Sim, a visita contém com muito tempo. Sim. Aquilo, aliás, é um dos pontos assim menos bom, é que é demasiada informação, não é, Márcio? Sim, tem muitos placares com informação, mas se não quiserem estar a ler aquilo tudo, vão dando uma olhadela por alto e eles têm um vídeo, é várias línguas, um vídeo de cerca de 40 minutos. Sim. Que isso é que vale a pena. O vídeo vale a pena, tenta resume fazê-lo. tudo. Nós tivemos sorte porque em espanhol era naquela hora em que estivemos lá, é que é mesmo um resumo de tudo. Também é possível comprar um audioguia que são 4,5€. Vimos muita gente com ele, mas achamos que aquilo deve ser um bocado pesado. Gostámos, mas pronto, não é uma coisa que se gosta, que se vá por prazer, né? Não, mas é um bastante marco da história. Interessante. Sim. Agora vamos comprar os bilhetes do metro para amanhã, para visitarmos Munique. Sim. E o estacionamento onde estamos? O estacionamento onde estamos é junto ao mesmo ao metro, é um estacionamento mesmo próprio do metro, pagamos 1,5€ por 24 horas, é muito barato, estamos à sombra, está muito bem localizado. Sim. Agora, durante este mês de julho, aqui na Alemanha, Munique, os transportes é 9€ e o bilhete é válido para o mês inteiro. Portanto, vamos agora comprar os bilhetes de 9€, que dá para todos os transportes, até ao final do mês. Nós ainda não sabemos se vamos ficar aqui 2 dias, talvez. Sim. Mas sim, vale a pena, não é? Sim, vale. É barato e vamos lá ver. Bora lá. Isto aqui é muito bonito. Viemos agora de metro diretos, são para aí 6 estações. Sim, 6 até estações. Marienplatz, não sei se é assim que se diz, que é a praça aqui principal do Munique. E é muito bonito. Mostra lá. Temos aqui esta igreja e aqui este edifício, que não sei bem o que é. Chegamos agora aqui. Depois estamos ali um bocadinho mais do centro histórico, mas continuamos ainda aqui na cidade de Munique. Cada recanto é uma surpresa. Olha, esta casa completamente coberta de eras. Espetáculo, é um restaurante. Bem, já desde cá que comíamos sushi, o desejo andava a apertar e aqui temos a matança do desejo. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje e se gostaram não se esqueçam de dar um like, subscrever o canal e alguma dúvida é só deixar nos comentários. Tchau!